Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Nesse resumo a gente vai ver a batalha do Rosval contra o Balerói, além de ter tido todo um prenúncio para um possível segundo confronto entre a facção Emílio Rosval, relacionado ao Livro dos Mortos e a livraria de Taigueta. A gente teve essa luta terminando de um jeito diabólico. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo 52 começa com a Serena olhando pela janela, pensando na estratégia do inimigo, e que mesmo tendo os dragões alados zumbis como uma vantagem absurda, eles não tentaram atacar com eles ainda. Garkla só sofreu ataques de zumbis por terra. Ela diz que se fosse ela no lado inimigo, ela poderia acabar com Garkla de um jeito bem mais eficiente do que a Madeline acabou com Guaral. O Otto diz para ela não dizer algo tão assustador no meio de uma guerra, e a Serena retruca dizendo que apesar de ser bem competente, o Otto tem medo de deixar os outros se arriscarem. A Serena aqui começa a dar em cima do Otto dizendo que ele é bonito e tal. O Otto devolve esse flerte dizendo que também acha ela bonita, mesmo que sem querer. A Anastácia chega e pergunta o que está acontecendo. A Serena estava na frente da janela porque ela meio que estava esperando o Balerói aparecer. E ela estava se fazendo de alvo porque ela sabia que se ele tivesse ido para Garkla, ele já teria matado ela. A Serena não se importa de morrer se fosse pelas mãos do Balerói. Vendo isso, a Anastácia diz que pensou que a Serena já tinha decidido os sentimentos dela. A conversa vai para um ponto onde eles começam a discutir o possível motivo de nenhum único dragão alado ter aparecido até aquele momento. Quando de repente um soldado aparece e confirma que um esquadrão de dragões alados finalmente apareceu. Mas tinha uma coisa estranha. Os dragões estavam carregando zumbis e lançando eles dentro da cidade. Eles conseguiram invadir Garkla com uma estratégia até que bem simples. Mas nessa hora, a cena corta para Medium. A narração explica que a Medium tem a proteção divina da moral, que dava um boost na capacidade física dela, dependendo do quanto ela tivesse motivada, do quanto a determinação dela tivesse forte. A cena mostra a Medium elogiando o Rosval por ser uma ajuda e tanto. Eles estão voando e a Medium comenta que o truque para voar com outra pessoa é só confiar que tudo vai dar certo. O Rosval diz que gostaria que o Otto e a Petra aprendessem esse truque com ela, já que parece que aqueles dois têm medo de voar. E a Medium diz que talvez isso seja porque o Rosval não se dá tão bem com eles. Depois da Medium respirar fundo, o ataque começa. O Rosval conjura esferas de fogo e fazem elas voarem por cima das nuvens até acertar o Palácio de Cristal. Olhando a vários quilômetros de distância à frente dela, a Medium percebe uma figura montada num dragão alado começando a voar. E no momento em que ela percebeu o Balerói, uma bala de luz foi atirada na direção deles. Mas com o boost que a proteção divina deu para ela, a Medium foi capaz de cortar a bala de luz no meio, terminando o capítulo 52. O capítulo 53 começa com uma explicação sobre o Rosval. Ele é bem confiante nas habilidades quando o assunto é magia, tanto que se perguntado, ele diria sem medo que é o melhor do mundo na era atual. Mas a narração diz que sempre que fala sobre magia, amor e uma certa solidão poderiam ser vistos no olhar dele. E o motivo dessas emoções só era sabido pela Han e pela Beatrice. Ele tinha plena confiança no próprio poder mágico. Dito isso, ele achava que as chances dele de vencer essa luta eram bem baixas. Ele percebeu que as esferas de fogo que ele atirou foram todas explodidas antes que chegasse no palácio. O problema era que ele não conseguia ver quem fez isso. Ele sabia que o cara estava lá, mas ele não conseguia acompanhar a velocidade dele com os olhos. O cara era muito rápido, e só a Medium tinha reflexo suficiente para acompanhar ele. E não só isso. O Rosval também percebeu que o Balerói tinha algum jeito de conseguir acompanhar eles também, apesar da velocidade. A Medium estava cortando todas as balas de luz do Balerói. A narração descreveu o som que as balas faziam quando eram destruídas, e elas tinham o som de bater em água. Sabe quando tem água numa piscina e tu vai lá e dá um tapa na água? Pois é, era esse som. O Rosval estava espantado com a técnica do Balerói. O cara tinha, além de uma técnica original, uma precisão de outro mundo. Eles estavam a quilômetros de distância um do outro, e ainda assim o Rosval conseguia perceber que o Balerói estava mirando em pontos vitais, e que se não fosse pela Medium cortando todas as balas, eles estariam mortos agora. Uma coisa que o Rosval notou foi que as balas do Balerói eram feitas de magias de luz. Ele preparava a luz em forma e natureza similares aos gelos da Emília. Preparava e depois atirava. E ao invés de tiros de gelo ou de terra, que tinham uma forma física, os tiros do Balerói eram só luz. O Rosval ter entendido a funcionalidade da técnica do Balerói vai ser importante mais pra frente. O Rosval teve a chance de ouvir de várias pessoas sobre o general divino Balerói Temiglyph, mas isso não era o suficiente para formar uma estratégia para derrotar o Balerói. Foi só quando o Julius apareceu que o Rosval conseguiu a informação que ele queria. Essa batalha acontecer foi uma coincidência porque o Rosval foi designado para enfrentar o Balerói antes mesmo de o Balerói morrer. O reino de Lugnica tinha um tratado de trégua com o Império de Vorláquia durante a seleção real, mas mesmo com a trégua em vigor, o reino não parou de atualizar as medidas ofensivas e defensivas caso o Império decidisse atacar. A unidade mágica do reino iria se encarregar de cuidar do esquadrão de dragões alados do Império. E o Rosval, o mago mais poderoso,
foi selecionado para enfrentar o Balerói, o cavaleiro de dragão mais forte. O Roosevelt não imaginava que iria enfrentar o Olbart e o Balerói no Império, esses dois que justamente eram os que o reino mais estava de olho durante as discussões sobre enfrentar o Império. O Cécilos e a Aráquia também eram um perigo, mas o reino tinha um santo da espada que não perderia para esses dois. Mas liderança também era importante durante uma guerra, e o Olbart e o Balerói eram os melhores em se infiltrar e matar o líder inimigo. Voltando, o Roosevelt diz que não teria chances contra o Balerói se estivesse só, não porque o poder dele era inferior, mas porque as circunstâncias deles eram diferentes. O Roosevelt era o único indivíduo que na era atual sabia voar usando magia, mas ainda assim ele não era páreo para um dragão alado cuja especialidade era voar. Outra diferença era o objetivo e a precisão dos ataques deles. O Roosevelt se especializou ao máximo em magia, e por isso ele conseguiu uma variação de poderes gigante. Mas ele ainda estava bem longe dos segredos da magia, e mesmo se a variedade de poderes dele superasse em muito a do Balerói, ele ainda assim não teria nada no nível das balas de luz do Balerói, que tinham um alcance, poder e precisão absurdos. E a terceira diferença era entre a condição de combate de cada um. O Roosevelt era o tipo de mago que atacava de longe para manter a vantagem que a distância dava para ele, mas contra o Balerói isso não ia funcionar, já que nesse quesito ele era muito melhor que o Roosevelt. Para ser honesto, ter nossos aliados eliminados um por um de longe seria a coisa mais preocupante. Para não deixar o oponente executar esse tipo de fogo rápido contra nós, faça algo para suprimi-lo. Isso foi o que o Subaru disse pro Roosevelt antes de ele ir enfrentar o Balerói. Agora, acompanhando o POV do Balerói, a gente vê que ele tá meio incrédulo da Medium estar conseguindo suprimir os ataques do qual o Balerói tanto se orgulhava, com tanta facilidade. O Balerói prepara mais uma bala de luz enquanto o dragão que ele tá montando, o Carillon, tá mantendo a atenção dele nos arredores. Os movimentos da Medium deixavam claro que o alvo do Balerói era ela, mas especificamente os membros dela. O Balerói estava tentando incapacitar ela, e por isso continuou a atirar. A técnica dele não tinha fraqueza, e se tinha uma, era o tempo que ele levava para criar uma bala. Mas mesmo isso não era tão desvantajoso, porque ele conseguia atirar 5 balas por segundo. E as balas dele também não tinham recoil, então ele não precisava ajeitar a mira dele. Mas o Balerói estava achando aquela situação estranha. O Roosevelt até aquele momento estava lutando no campo do Balerói. O cara não tinha um recoil nos tiros, atirava muito rapidamente, e as balas dele não consumiam tanta mana. E se eles levassem mais de 10 ou 20 segundos, o poder da Medium ia se esgotar. Então por que continuar essa luta? Na hora que ele terminou de pensar isso, o Carillon rugiu, fazendo com que o Balerói olhasse para cima, e lá ele viu um bloco de gelo do tamanho de uma montanha pequena, caindo do céu. Era o Roosevelt quem estava mantendo aquela massa de gelo acima das nuvens, mas foi a Emilia quem criou ela. O Roosevelt não teria quase nada de mana se ele tentasse fazer a mesma coisa, e quando ele pensou num futuro onde ele teria que enfrentar ela, ele ficou com dor de cabeça, porque além de ter criado um iceberg do tamanho de uma montanha, ela ainda tinha mana para enfrentar o Rovan. Voltando, o objetivo do Roosevelt não era acertar, já que, assim como aconteceu, o Balerói poderia só desviar com o dragão, mas enquanto estava em queda livre, o Roosevelt fez o iceberg em pedaços para criar um obstáculo para o Balerói. O Balerói tentou acertar a Medium através dos pedaços de gelo caindo, mas ela conseguiu se defender mesmo assim. E o Roosevelt estava grato pelo Balerói ainda ser o tipo de pessoa que ele era quando ainda era vivo, porque o Balerói não estava mirando no Roosevelt. Se o Roosevelt caísse, o Balerói não ia conseguir salvar a Medium se ela caísse. Confiando na própria habilidade como um cavaleiro de dragão, o Balerói decidiu atravessar por entre os destroços de gelo para alcançar o Roosevelt e a Medium, e finalizar a luta. Mas no meio do percurso, o Balerói percebeu alguma coisa estranha no céu acima dele. O Balerói atira em um dos destroços que estavam impedindo a visão dele, e ele vê várias esferas de fogo e outras de gelo sendo atiradas. Mas o alvo não era ele, era o Palácio de Cristal. Ele mira nos incontáveis ataques que estavam indo em direção ao palácio e atirou em todos eles. Nessa hora, o Balerói começou a superar o próprio limite, e o tempo que ele levava para criar cada bala de luz foi diminuindo cada vez mais, até os tiros dele parecerem os de uma metralhadora. E não só isso, o Roosevelt aproveitou que o Balerói virou de costas para acertar ele por trás, e atirou uma esfera de fogo nele, mas o Balerói usou a parte de trás da lança dele para atirar. Ele estava atirando para frente enquanto atirava para trás ao mesmo tempo. A bala de luz que o Balerói atirou para trás era maior do que as que ele tinha atirado antes. A Medium precisou usar as duas espadas ao mesmo tempo para defletir essa, e ainda assim ela perdeu as espadas dela, ou seja, o próximo golpe seria fatal. Na hora que o Balerói pegou distância para atirar de novo, uma barreira arco-íris obstruiu o caminho do Balerói. O conselho do Julius tinha sido extremamente útil para o Roosevelt. Ele até pensa que nem mesmo o Subaru poderia ter dado um conselho tão bom, já que o Subaru não era um guerreiro, então os conselhos dele eram bem vagos no quesito estilos de combate.
O Roosevelt soube que o Julius leu o livro dos mortos do Baleroy quando foi para a torre de Pleiades. Ele até perguntou para o Julius sobre o que ele viu nos livros, mas o Julius disse que não revelaria isso para ninguém. Mas essa parte foi no mínimo curiosa, porque a narração diz que o Roosevelt tem alguns jeitos de saber o que tinha no livro dos mortos, apesar de não ter acesso a eles. Só que foi esquisito porque a própria Beatrice já disse que não gosta do cenário em que o Roosevelt tem acesso à livraria de Taigueta. Será que vai rolar algum merdelê lá? O Roosevelt tinha recriado a magia do Julius com o objetivo de matar o Baleroy zumbi do mesmo jeito que o Julius. Ele criou uma barreira arco-íris acima do Baleroy enquanto ele voava para cima. Nessa hora, o Baleroy sentiu calafrios. Mas agora é a hora da explicação. O Julius teve o nome devorado pelo Roy, e até esse momento o nome dele não voltou. E por consequência disso, o Baleroy não lembra como ele morreu. Ele perguntou para outros zumbis, mas além de eles lembrarem como morreram, eles não lembravam como o Baleroy morreu. Depois de pensar bastante, o Baleroy chegou à conclusão de que as pessoas do reino estavam envolvidas nisso. E durante o ataque da lâmina na batalha do trem, alguém dentro dos vagões criou uma barreira arco-íris que conseguiu bloquear a bala de luz do Baleroy. Naquela hora, o Baleroy não teve certeza de que aquilo foi o motivo da morte dele, mas ele pensou que aquela técnica era problemática. Por isso ele tentou uma coisa que ele nunca tinha feito em vida, algo que deixava em evidência que mesmo depois da morte, ele estava ficando mais forte. Ele atirou em uma direção um pouco longe do Roosevelt. A bala de luz bateu nos estilhaços de gelo que ainda estavam caindo e ricocheteou várias vezes, até que essa mesma bala atingiu as costas do Roosevelt. O Roosevelt começou a cair. O Baleroy foi na direção deles para salvar a médium da queda, mas na mesma hora, a médium foi lançada em direção ao chão pelo Roosevelt. O Baleroy ficou espantado com aquilo. Ele não podia acreditar que o Roosevelt tinha usado a médium como isca. O Baleroy não pensou em outra coisa. Ele foi salvar a médium. No caminho, os olhos do Baleroy e do Roosevelt se encontraram. O Baleroy tinha uma bala de luz armazenada na lança dele. Na hora que ele ia atirar no Roosevelt, ele percebeu que a médium estava caindo em direção a estilhaços de gelo que estavam afiados e que iriam matar ela. Nessa hora ele mudou de alvo e decidiu com aquela última bala destruir os pedaços de gelo que iam matar a médium antes que ele alcançasse ela. A causa da sua derrota foi que você vacilou quando se tratava do que era mais importante. Na hora que o Roosevelt disse isso, o Baleroy e o Carillon foram atingidos por uma bala de luz que o Roosevelt atirou neles, encerrando tanto o capítulo 53 quanto a batalha entre o Cavaleiro do Dragão mais poderoso e o Mago mais poderoso. Porra, essa luta foi do caralho. Vai tomar no cu. Mas ó, aquela parada do Roosevelt e o livro dos mortos me deixou encucado, hein? Eu acho que isso é um prenúncio de uma merda federal que vai rolar no futuro. Mas o que isso pode ser eu não sei. Enfim, não esqueça de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.